Salve galera, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal e para esse vídeo eu trago 5 dicas para você que quer prestar medicina e quer ser aprovado nesse curso. E para isso eu trago um amigo especial, Eric Barbosa, que vai trazer o relato dele de aprovação. Eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês. Eu sou o Eric, eu tenho 21 anos. Primeiramente, antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando. Imagina. Nesse vídeo eu vou explicar para você um pouco da minha trajetória, de como eu fiz para ser aprovado nesse curso tão brilhante que é a medicina, né? Era uma coisa que eu sempre almejava há muito tempo e que eu 3 anos e meio me dedicando para essa aprovação. E até chegar aquele dia que o Igor estava comigo, que foi o dia que eu vi o meu nome na lista, e eu espero que cada um de vocês tenha o prazer desse dia chegar. Então, cara, o que eu acho essencial para qualquer pessoa, para qualquer objetivo que você tenha na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. É você sonhar, é você ter objetivos, entendeu? Porque se eu não tivesse um dia parado e sonhado e visualizado eu fazendo medicina, eu tendo essa profissão, eu nunca teria passado. Era uma constância, Então, todo dia você sonhar, dormir e acordar com esse objetivo. Isso que ele falou é verdade. Você precisa ter um sonho e um objetivo, porque se você não tiver um objetivo claro na sua mente, seus caminhos vão ficar muito dispersos e você não vai saber por onde ir. Então, eu realmente concordo com isso. Tenha o sonho e objetivo. É isso que você quer, correr atrás que vai dar certo. Principalmente, não ter vergonha de sonhar. Tem muita gente que tem vergonha de falar, eu tenho medo de falar que quero fazer medicina porque eu acho que eu não vou passar, não sei o que lá. O sonho é seu, por que não? Você tem que acreditar nele. Verdade. E agora, Eric, o que você acha importante para a dica número 2? Então, uma das coisas mais importantes que eu acho na sua preparação para o vestibular seria a questão da humildade. Humildade em todos os quesitos. A humildade em você assumir os seus erros, você conseguir ver esses erros e admitir que todo mundo erra. Eu erro, você erra, todo mundo tem erro, todo mundo tem defeito. E humildade também na questão dos estudos, né? Porque um monte de gente vai estudar, aí tem determinada matéria, eu já sei essa matéria, eu não vou precisar fazer exercício, eu vou pular a teoria, ou algo do tipo. Muitas vezes isso acontece. Interessante você falar sobre isso. Agora eu quero te perguntar como é que era a sua rotina de estudos. O que você fazia? Você estudava quantas horas por dia? Estudava no final de semana? Como que era a sua rotina mais ou menos? É legal falar um pouco disso, porque muita gente acaba me perguntando isso. Porque eu também, na época que eu me preparava para o vestibular, eu perguntava isso para quem tinha passado e tudo mais, que a gente acha que aquilo é uma coisa impossível, que para passar em medicina a gente tem que ficar o dia todo estudando. E não, vamos com calma. Como eu falei, né, eu fiz 3 anos e meio de cursinho. Na real, eu fiz 3 anos, meio ano eu me preparei sozinho, estudando em casa, e eu vi essas duas realidades diferentes. Para dar uma dica aí para vocês, que seria interessante, é o seguinte: quando você vai estudar qualquer matéria que você estudar, independente de seja aquela matéria que você tem mais prazer... Sei lá, botânica. Botânica, vamos colocar botânica, que botânica ninguém gosta de botânica. Você tem que estudar logaritmo. Um monte de gente vê logaritmo como se fosse um diabo. Já vê logo na questão, já... E antes de estudar já fala, eu não vou saber mesmo, então eu nem preciso estudar. Não, é uma questão, é isso que vai te diferenciar lá no fundo, entendeu? Você está concorrendo com muita gente. E é isso, medicina é você pensar a longo prazo, é uma maratona. Não adianta você querer começar agora estudando muito, chegar no final do ano você vai estar cansado, entendeu? E sobre essa questão de logaritmo, eu quero falar para vocês assim, que não crie barreiras negativas para você. Não fale que matemática é difícil para você, que você não sabe. Não fala que você não gosta de botânica porque é difícil, porque tem os nomes difíceis. Não crie essa barreira, porque essa barreira fica no seu subconsciente e você já vai entrar naquela matéria já com esse pensamento de derrotado, que você não vai conseguir aprender. Mas não, ele aprendeu. Na minha época do ensino médio, a gente fez ensino médio junto. Ele viu, se for comparar o conhecimento que eu tive, que eu adquiri durante esses 3 anos e meio, tendo a humildade, com a época que eu tava do colégio, eu acho que 5% era na época do colégio. 95% do meu conhecimento eu adquiri estudando com humildade, no cursinho, aprendendo com as pessoas. Mas agora em relação à minha rotina, basicamente eu fazia cursinho pela manhã,
E aí assistia normalmente todas as aulas do cursinho pela manhã. Não pula nenhuma. Não pulava aula, nem aula. Geralmente o pessoal do cursinho, eu vou dividir essa aula, essa matéria eu gosto, essa matéria eu não gosto, esse professor eu gosto, esse professor eu não gosto. Não, eu assistia todas as aulas, eu acho isso essencial, porque querendo ou não, você aprende muito em cada aula. Cada dica que o professor dá, você tem que anotar. Isso é verdade. E ficar atento na aula, né? Atenção na aula, sem pular a aula, ter humildade. E sábado e domingo? Sábado e domingo, aos sábados eu tinha aula também no cursinho, pela manhã. E aí durante a tarde, como em todos os dias da semana, eu reservava para estudar a matéria que eu tive no mesmo dia. Era matéria dada, matéria estudada. E aí, o que eu fazia? Saía da aula, almoçava e tudo mais, aí ia estudar. Primeiro eu lia a teoria daquela matéria, é extremamente importante você estar com a teoria sólida para depois passar para os exercícios. Os exercícios é a coisa que eu considero mais importante do aprendizado, que é ali que você vai ver onde estão seus erros e você usar os exercícios como uma coisa benéfica para você mesmo, entendeu? Você saber ver o seu erro, grifar, anotar, entendeu? E saber corrigir, fazer de novo, marca aquele exercício que você não sabe, que você ficou com dificuldade. E era isso. E ao domingo eu descansava, geralmente. Eu não gostava, tem que ter um lazer, você tem que ter um lazer. Sábado eu estudava o quê? Geralmente até umas 4 horas, 5 horas da tarde, depois eu também ia pro lazer, a gente ia sair e tudo mais. Agora na semana, eu entrava no cursinho umas 7 horas da noite, eu preferi ficar na parte da tarde à noite estudando na sala de estudos do cursinho, né? Porque aqui em casa eu ficava meio disperso e tudo mais. E aí eu ficava até umas 8 horas da noite, por aí, 8h30. Tá certo? Acho que deu pra entender agora. Agora vamos pra dica número 3. Recapitulando, a primeira dica foi sobre você ter um sonho, um objetivo, um foco, certo? Segunda dica, ser humilde, saber reconhecer os seus erros. E qual seria a terceira dica? Cara, eu acho que primeiro você sonha, você tem um objetivo e depois você acredita nesse objetivo. Eu acho que acreditar é extremamente importante. Porque se você não acreditar em você mesmo, que você é capaz, ninguém vai acreditar em você, entendeu? Você tem que se visualizar, você tem que acordar e dormir com aquele pensamento. É isso que eu fazia. Se eu não tivesse acreditado, hoje eu não estaria aqui vestindo essa camiseta. Porque essa camiseta, vestir ela, tudo começou com um sonho, tudo começou com um por que não? Por que eu não posso? Então você sonhou, você teve humildade, você passou a acreditar mais em você. Agora, qual seria a quarta dica? É você fazer acontecer, né, meu? Eu acredito que com um sonho, você acreditando em você, com humildade, mas se você não fazer acontecer, nada vai dar certo. É você acordar todo dia e fazer realmente acontecer. A você ter uma rotina de estudos, porque tudo isso acaba virando hábito. Igual muita gente hoje em dia olha e fala, nossa, mas você passava 12 horas estudando, 12 horas no cursinho, você chegava lá às 7 horas da manhã, só ia embora 8, 9 horas. Mas não, é porque aquilo tinha virado um hábito. Eu nunca tive, desde pequeno, eu nunca tive o hábito pelo estudo, assim. Eu sempre fui um aluno, você estudou comigo, você sabe disso. Nunca foi aquele cara que chegava em casa e estudava. Não, ele chegava em casa eu sempre jogava videogame, jogava bola, normal. Eu sempre fui muito ativo. Então, para eu ter a paciência de sentar e estudar foi muito difícil no começo. Mas tudo isso virou hábito, é questão de hábito. Na escola eu sempre fui um aluno mediano, nunca me destaquei em nada. Isso era um pensamento que às vezes muita gente tem. Eu tinha esse pensamento. Eu achava que, a luz brilha para todo mundo, só não brilha para mim. Mas, é só fazer brilhar, você pode fazer brilhar. Sim. E a questão disso, a gente, que nem falou assim, é um dos medianos. Não é aquele que eu tinha esse pensamento que quem passa medicina, aquele aluno que sempre se dedicou na escola, sempre foi um nerd, assim, que passava horas estudando aquela pessoa de óculos, mas não, velho, não é assim que funciona. Primeiro aconteceu com o sonho, você tem o sonho, que nem falou, a humildade, acreditar que você é capaz e fazer acontecer. Se você não acordar de manhã e fazer acontecer, e estudar, e ler, e rever, e fazer de novo o exercício, e ter humildade, e tudo isso, sua aprovação infelizmente não vai vir. Mas vou falar uma coisa pra você, vale muito a pena no final. Né? Valeu a pena tudo isso? Valeu a pena demais, eu faria de novo, foi difícil. Teve muitos altos e baixos, mas valeu. Pra finalizar, gostaria que o Eric aqui dissesse a última e a quinta dica pra vocês. Uma das coisas mais importantes, não desistir.
Por quê? Porque tem muita gente que acaba tendo projetos, sonhos e tudo mais, só que elas pensam a curto prazo. É o que eu sempre costumo falar. Medicina, para você que quer prestar medicina, ou fazer uma coisa muito concorrida, ou qualquer outro concurso, é pensamento a longo prazo, entendeu? Verdade. É uma maratona. Não adianta você querer agora, você tá motivado agora, começa estudando um monte de coisa, vai chegar no final você tá cansado. Você precisa dividir certinho, otimizar seu tempo, tudo mais, e não desistir. Se eu tivesse desistido na minha primeira decepção depois de um vestibular, hoje eu não estaria aqui. E olha faz que parte foi- do processo também. Faz parte do você processo, é um falhar, aprendizado. você E olha que teve passar de muita novo. decepção. Se você coloca aí 3 anos e meio, quase 4 anos, prestando vestibular. Na real, são 4 anos prestando vestibular, né? Para quem presta medicina, prestavam são 20 e poucos vestibulares prestados. E são 20 e poucas decepções, entendeu? Choros, lamentações, pensamentos de desistência, mas tudo isso Mas você o tem importante é não desistir. não desistir. Continue no seu foco, lembre-se. Você sonhou, você tem esse sonho. Também, às vezes as pessoas acabam desistindo no meio do caminho e vão querer fazer outros cursos, mas não é aquele curso, não é medicina, é um curso dos sonhos. E acaba fazendo alguma coisa que não gosta, depois acaba até voltando pro cursinho, acaba voltando no modo de estudo autodidata para conseguir essa aprovação. Então não desista. Exatamente isso que ele falou agora é importante. Porque na minha sala, lá na minha faculdade, eu tenho um exemplo vivo disso. Eu tenho um amigo na minha classe que ele tem 50 anos de idade. Ele já é formado em outras áreas, mas é isso, ele não desistiu. Ele sabia que uma hora ia ser a hora dele, e chegou a hora dele. Eu tenho outro que tem 38 anos, e assim vai, é exemplo de exemplo. E todos eles seguem a mesma linha, eles não desistiram, entendeu? Eles só abdicaram momentaneamente, muitos tiveram que trabalhar durante a adolescência ou algo do tipo, mas no final sempre acaba dando tudo certo. Sempre acaba dando certo. E é o que ele falou também, pensamento a longo prazo. A longo Medicina prazo. não é a curto prazo, você tem que pensar lá na frente. É um processo longo, na maioria das vezes é longo, doloroso, mas é isso, se é seu sonho, vai atrás dele que vai dar certo. Vai dar certo, sempre dá certo. É isso. Se você sonhar, acreditar e fazer acontecer com muita humildade e não desistir, vai dar certo. É isso. É isso, galera. Eu gostaria aqui de agradecer o Eric por compartilhar essa experiência conosco. E também vou estar deixando o Instagram dele aqui, onde você pode visualizar a rotina dele, a faculdade dele, os seus estudos. E também quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários sugestões de vídeos. É isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? Só gostaria de agradecer pelo convite, né? Pela experiência de estar compartilhando um pouco da minha história com vocês aqui e de alguma forma estar ajudando quem está assistindo esse vídeo. E foi um prazer estar aqui com você. A prazer foi nosso. É isso, deixa o seu like. Tamo junto. É nóis.